E a questão é, a maioria do público que me procura e que deve ser também o seu caso, né, o caso de vocês aí que estão me acompanhando, é de uma galera que às vezes chega no nosso estúdio que não tem condição nem de fazer o básico, né? E aí é que começou a pegar a minha dor e a minha frustração também, né? Porque eu me via diante de uma situação em que eu comecei a ter muito pouco recurso, né, para poder trabalhar e etc. E o lance disso tudo, na verdade, né, é que eu precisei me colocar em movimento em relação a resolver esse problema, né? E a partir disso é que eu quero contar uma história para vocês, que é essa história de como eu cheguei, né, a construir alguma coisa dentro do meu trabalho, que com certeza eu consigo acelerar um pouco esse processo, né, para que a pessoa possa chegar até esses exercícios básicos de uma maneira muito satisfatória, muito interessante, né? E por que isso é possível, gente? Né? Por que eu dou a garantia para vocês de que isso é possível? Porque eu, assim como vocês, eu me identifico também com esses problemas, eu me identifico com as dores de vocês. Quando eu espalhei o meu e-book, né, nas mídias, e depois eu fiz aquela pesquisinha, eu fiz uma pesquisa, principalmente no primeiro e-mail das pessoas que se cadastraram, né? E essa pesquisa, ela realmente me deu um feedback muito positivo de que a minha dor, ela é muito similar à dor de vocês, né? E eu até elenquei aqui as principais dificuldades, né, que eu encontrava no meu trabalho e que eu tenho certeza que vai ser mais ou menos as mesmas que vocês encontram. E uma primeira dificuldade, talvez, eu acho que a principal dificuldade é que a gente não tem conceitos e princípios claros de trabalho, né, para conseguir fazer o quê? Para conseguir organizar a nossa aula, para conseguir organizar o nosso trabalho e para conseguir organizar esse mundo do pré-Pilates, que é um mundo um pouco mais desorganizado, né? Um mundo de muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo de uma certa desorganização. E essa falta, ela traz muitas dificuldades para a gente. Então, essa é a primeira, e a partir dela vai desencadeando outras dificuldades. Que outras? Referências claras para avaliar a qualidade do movimento do nosso aluno. Isso é uma dificuldade muito comum entre nós profissionais. A gente não tem referências claras para avaliar se aquele movimento que o nosso aluno está fazendo, ele é bom ou não, né? Ele tem um nível satisfatório de qualidade ou não, né? De funcionalidade ou não. Não perceber pontos chaves para que descobrir um ponto-chave onde a partir disso eu posso trabalhar e aí a partir daí evoluir com o meu aluno. Essa é uma outra dificuldade. Encontrar aquela chavinha, sabe? E isso tudo faz a gente não ter organização de aula, né? Não ter organização de trabalho e não ter clareza, principalmente, de processos pedagógicos dentro do Pilates. Então, por isso que eu estou dando o nome, né, para essa jornada que eu vou iniciar a partir de hoje, o marco zero é hoje, essa jornada chamada 3Ps, ok? Então, o que é a jornada 3Ps do Alexandre? É como construir processos pedagógicos dentro do Pilates, principalmente dentro do universo do pré-Pilates, né? Para que o nosso aluno possa, principalmente o que tem dor, desconforto, disfunção, baixo condicionamento, chegar até os exercícios de Pilates, o repertório básico, de uma maneira mais efetiva, né? Mais rápida
muito mais eficiente. E eu tenho certeza que se vocês fizerem esse processozinho que eu elaborei, que eu vou ensinar para vocês, vocês vão evoluir com o aluno de vocês em 3 meses o que vocês demorariam 1 ano para conseguir. E se vocês seguirem isso depois, eu quero que vocês compartilhem isso comigo, tá bom? Então a gente vai construir formas da gente compartilhar isso dentro de uma comunidade. Isso que vai ser o mais legal, o mais interessante, ok? Agora, quando eu me deparei com toda essa dificuldade, com todos esses problemas que eu elenquei aqui para vocês, eu me lancei na busca das soluções. E o mais interessante, galera, é que essa busca, ela se iniciou primeiro com o meu olhar para fora do mundo do Pilates, para que depois eu lançasse o meu olhar para dentro desse mundo. E aí, gente, eu comecei a olhar para outros métodos, né, de trabalho corporal, de condicionamento físico, comecei a olhar para outras coisas, comecei pelo GDS, né, que é um método de trabalho corporal que enxerga o corpo por cadeias musculares e cadeias articulares, um método muito interessante, muito bacana. Isso me ajuda muito dentro dessa visão de ler o corpo das pessoas, né? Aquele pontozinho chave que eu falei para vocês, e etc. Depois, eu comecei a estudar um pouquinho da coordenação motora, da Bézier, né? Que é um trabalho magnífico, também muito legal, onde ela deixa para a gente princípios muito claros de como a coordenação motora do ser humano se organiza. Isso foi muito interessante, porque depois, quando eu voltei o meu olhar para dentro do método Pilates, eu comecei a descobrir um monte de coisa. Eu olhei muito para o trabalho do Ivaldo Bertazzo, né, que também ele construiu um método de educação do movimento muito interessante, com muitas dicas, muitas coisas interessantes, bacanas. E hoje, o meu olhar também está muito voltado para uma proposta de trabalho chamada DNS, é uma escola de reabilitação, né, do movimento, lá de Praga, na República Tcheca, né, em Praga, onde eles, na verdade, fazem o quê? Eles fazem um trabalho de reabilitação motora baseado nos processos de maturação neuromuscular, né, e neurobiológico do ser humano, que é muito interessante também. E todos esses métodos, gente, que eu comecei a lançar o olhar, eles tinham, na verdade, um ponto de convergência. E qual era esse ponto de convergência? É justamente esse enigma, né? Qual a palavra que eu posso usar aqui? Essa descoberta, na verdade, essa questão, na verdade, esse segredinho, né, que está relacionado com um ponto que é esse ponto de como que o ser humano ele sai de uma condição de completa dependência do outro. Eu estou falando isso imaginando um serzinho lá dentro da barriga da mãe, onde tudo ali para ele está sendo oferecido, ele está num mundo de completa dependência, para ele chegar a ser um ser autônomo, um ser ativo no mundo, né? E que se movimenta, que se relaciona, blá. E o ponto-chave disso tudo para todos esses métodos, inclusive para o método Pilates, é a questão do movimento. Esse é o ponto-chave. Agora, cada método desse, na verdade, vai lançar um olhar com uma certa especificidade muito particular
para essa questão do movimento. Como a gente vai utilizar o movimento para educar as pessoas, né? Só que eu passei também a encontrar pontos em comum em todos esses métodos. E isso foi muito legal. Esse, na verdade, foi, assim, é como se eu tivesse renascido para o meu trabalho. Por quê? Porque quando eu lancei o meu olhar para fora, para todos esses métodos, e depois eu comecei a trazer um olhar para dentro do método Pilates, eu passei a entender muito mais como que o método Pilates, eu estou falando aqui do clássico, evidentemente, ele está estruturado, ele está organizado. E aí eu comecei a pegar isso e comecei a levar para o mundo do pré-Pilates, os mesmos princípios. E o principal ponto que eu comecei a perceber, né, em relação a todas essas escolas, é que todas elas dão uma importância muito grande, né, para essa estrutura de maturação do movimento humano. Ou seja, elas dão uma importância muito grande no sentido de entender como que o nosso sistema nervoso central ele vai propiciando aos poucos as possibilidades para que a gente possa se movimentar. E como que a gente vai aprendendo os movimentos? E como que a gente vai construindo tudo isso a partir do nosso relacionamento com o mundo, com as pessoas, com os objetos, com as coisas. Isso é muito legal, isso é muito interessante. E o mundo do Pilates, ele é um mundo que ele está muito estruturado dentro desses princípios. Eu estou falando do mundo do clássico. Tá certo? Dentro do mundo do clássico. Muito bem. Então, o que eu fiz, gente? Quando eu comecei a descobrir tudo isso, né? Eu falei assim, pô, para eu trabalhar com esse mundo do pré-Pilates, eu preciso, na verdade, fazer o quê? Estruturar princípios de trabalho, tá certo? Senão eu não vou conseguir organizar a minha aula. Eu preciso estruturar, eu preciso ter para mim conceitos claros, para que eu possa estruturar a minha aula. Então eu comecei a olhar para esses métodos, comecei a entender muito mais como que o método Pilates também estava organizado, e a partir daí comecei a estruturar esse universo do pré-Pilates dentro desses mesmos princípios. E quais são esses princípios? Quem lê o e-book já tem isso um pouco mais claro, né? Já tem isso um pouco mais claro. O primeiro princípio que o método Pilates está estruturado é esse princípio céfalo-caudal e próximo distal, tá certo? É assim que o nosso sistema nervoso central ele começa a organizar os movimentos. A criança começa a se conscientizar muito, começa a fazer movimentos mais conscientes, primeiro movimentando a cabeça, se conscientizando desses movimentos. Toda a movimentação da deglutição, né? Então, músculos da face, né? Garganta, pescoço, né? Para depois ir estruturando tronco e depois, a partir daí, membros. Então, quando eu começo uma estrutura de aula e de organização de aula dentro do pré-Pilates, eu começo com esse mesmo princípio. Ele tem que estar presente no meu trabalho. Tá certo? O segundo princípio que eu comecei a perceber que está presente dentro do método Pilates é uma progressão lógica de planos de movimento. Ah, como assim, Alexandre? Progressão de planos de movimento. Ora, é só a gente entender que quando a gente começa a realizar movimentos conscientes, o primeiro plano de movimento que a gente começa a trabalhar é muito mais o plano sagital. Puta, plano sagital, o que é isso? Ué, basicamente a gente inicia pelos movimentos de enrolamento. O nosso sistema nervoso central,
ele está muito mais aguçado e preparado inicialmente, no começo da nossa vida, para esse tipo de movimento. A gente faz coisas, né, muito mais. A criança tem movimentos reflexos, que são movimentos em que ela organiza, principalmente em enrolamento. Isso protege ela. Os movimentos que ela faz à frente do próprio corpo, né? Os movimentos que ela faz inicialmente se relacionando com a mãe. Então, tudo isso, né, são princípios neuromusculares, neuromotor, de organização da nossa coordenação motora. Então, a gente começa no plano sagital, depois a gente vai começar a organizar os movimentos nos outros planos, plano frontal, plano transversal. Então, o sagital, primeiro flexões, depois as extensões. Aí a criança começa a estruturar cadeias musculares para começar a ficar sentada. Depois, né, vão começar a entrar, antes de ficar sentada, já entra a dissociação de cinturas, né? Então, tudo isso já está presente. A gente, quando começa a perceber isso e começa a lançar o nosso olhar para o método Pilates, a gente vê que tudo isso já está pronto, já está organizado lá. E o que eu precisei fazer é começar a transpor isso um pouquinho para o mundo do pré-Pilates. Também, mas de uma maneira ainda muito mais didática e pedagógica. Tá certo? Muito bem. Então, progressão de planos de movimento, progressão dos tipos de movimento, flexões, extensões, torções, né? Um outro princípio de trabalho que eu levo para o pré-Pilates é um princípio de trabalho que eu trouxe, na verdade, de um outro método, que é o método da coordenação motora da Bézier, que é um princípio de torção e tensão. Para quem leu o e-book, isso fica muito claro. O que é isso? Para quem leu e ainda não ficou muito claro, eu explico aqui muito rapidinho. A ideia é a seguinte, ó. Como que a gente vai começar a organizar os movimentos de membros dos nossos alunos? Membro superior e membro inferior. O que a gente precisa observar? Né? E, ora, a gente falou primeiro do tronco, não falou? A gente falou que o nosso tronco, a gente vai começar com certos movimentos e vai progredir. Pois bem, um dos princípios da organização da coordenação motora para os membros está relacionado com esse princípio que a Bézier chama de torção e tensão. O que é isso? O nosso corpo, na verdade, ele está organizado para os membros se movimentarem. A gente tem músculos que eles são biarticulares e que são condutores do movimento. Quando esses músculos biarticulares eles entram em ação, eles já colocam em ação também outros músculos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no membro superior. A cabeça longa do bíceps. Ela passa na articulação do ombro e do cotovelo. Quando esse músculo ele entra em ação, o que ele faz? Ele faz, na verdade, um segmento do braço, que é a mão e o antebraço, rodar para fora em um sentido, enquanto o segmento do húmero, né, que está ali, que é o meu ombro, na verdade, ele roda no sentido oposto para dentro. Então, a imagem que a gente tem que ter na mente é o quê? A imagem de uma toalha torcendo. Essa toalha, quando ela começa a torcer, quanto mais a gente torce, ela cria uma tensão no tecido, e quanto mais a gente torce, ela vai fazer o quê? Ela vai se fletir. No corpo humano, para que a junção do cotovelo ou do joelho possa flexionar, há um movimento quase involuntário e perceptível, na verdade, dessas torções em oposição. Então, quando eu vou organizar os movimentos com o meu aluno, principalmente no pré-Pilates, eu vou começar a conscientizar um pouco ele dessas torções em oposição. Isso aqui
no ponto de vista mais teórico, às vezes pode ser que fique um pouco mais confuso. Pô, como que eu vou fazer isso? Né? Mas, quando vocês começarem a ter acesso a vídeos mais práticos, isso vai ficar muito claro. E é uma coisa interessante de vocês começarem a organizar com os alunos de vocês, começarem a propor essas experiências, porque isso, na verdade, vai dando, primeiro, vai organizando um tônus de base para o aluno de vocês, que vai fazer com que ele cada vez mais esteja pronto para o movimento. Segunda coisa, vai fazendo com que ele vá integrando cada vez mais as extremidades, né, dentro de uma unidade corporal. Isso é muito importante. Então, na verdade, esse princípio de torção e tensão também é um princípio de trabalho que tem que estar presente aonde? No meu pré-pilates. Eu tenho que começar a propor um pouco essas experiências para o meu aluno. Tá certo? Então, já vai guardando aí, né? Todos esses princípiozinhos. Que isso tá tudo no e-book, gente. Tá bom? Quem não conseguiu baixar o e-book, vocês vão ter acesso a isso facilmente. E qualquer coisa me manda e-mail, me manda coisas, tá bom? Galera, vocês estão me acompanhando? Vocês estão aí? Vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem? Ok? Eu já estou dando conteúdo para vocês de como eu organizo o meu pré-pilates. Tá certo? Responde aí, fala assim, Ale, eu estou acompanhando. Isso tá razoável, eu tô interagindo, estou conseguindo entender, ou não. Já começou a ficar um pouco complexo. Ok? Ótimo. Vai conversando comigo que eu vou tendo esse feedback, tá bom? Bom, além disso, gente, mais duas coisas têm que estar claras para a gente ter um referencial para começar a construir o nosso próprio processo didático-pedagógico com os nossos alunos. Ótimo, legal. Uma outra coisa é a questão da técnica de movimento. A técnica de movimento no Pilates, ela tem três conceitos que tem que estar muito claro para vocês. Ok? 3. A caixa de alinhamento, o box alignment, o connect to the back, que é a conexão das extremidades com o centro, e o two-way stretch, ou seja, desenvolver a consciência do nosso aluno de, quando ele vai se movimentar, ele trabalhar com vetores de força em oposição. Ok? Então, isso também entra como princípios de trabalho. A gente vai ter que colocar isso dentro também do pré-pilates. Meu aluno vai ter que começar a perceber isso dentro do pré-pilates para depois levar isso para os movimentos de pilates. Ok? E cada conceito desse vai abrir janelas de possibilidades para a gente. Para quem me acompanha hoje no Telegram, eu falei uma janela de possibilidade que esse conceito do box alignment, da caixa de alinhamento, ele abre para a gente. Qual é essa janela de possibilidade? É a janela de começar a fazer com que o meu aluno perceba que o corpo dele, ele é organizado em formas geométricas tridimensionais. Quando o meu aluno começa a perceber isso, e eu começo a dar referenciais para ele perceber isso, que o tronco dele é uma caixa tridimensional, né? Que a caixa torácica dele é uma caixa tridimensional. Quando ele começa a criar imagens mentais disso, ele começa a ter muito mais condição de organizar movimentos mais eficientes, mais efetivos e mais seguros. Isso está relacionado também com dor, gente. Tá certo? Quantos alunos nossos que às vezes chegam com dor e eles têm, na verdade, uma informação sobre o próprio corpo deles muito pobre. Então, quanto mais a gente dá referenciais para que ele represente o próprio corpo dele de uma maneira mais rica,
maior é o potencial que ele vai ter de começar a se livrar desses processos dolorosos. Dá para entender isso? Então, isso tem que estar no nosso pré-pilates. A gente tem que ter claro de como conduzir, de como fazer com que o meu aluno entenda o que é a caixa de alinhamento, né? E o que são todos esses 3 conceitos. Tá certo? Então, mais um princípio que a gente vai guardar e vai colocar na nossa caixinha. E, depois da técnica de movimento, uma outra coisa importante é que a gente vai usar no pré-pilates 3 categorias de exercício. No e-book eu coloquei só 2. Eu criei uma hoje. Num insight que eu tive, que eu já logo coloquei no meu Telegram. Uma categoria de exercício que são exercícios funcionais. O que é um exercício funcional, Alexandre? É fazer exercício em cima do Bosu? É fazer exercício em cima da... Eu vou começar a fazer o quê? Eu vou ter que começar a comprar materiais funcionais para o meu estúdio? Não, não é nada disso. Exercício funcional, para mim, gente, significa colocar uma cadeia articular ou uma articulação para fazer o que ela nasceu para fazer. Então, o meu tornozelo, ele nasceu para ter mobilidade. Quando ele perde essa mobilidade, ele perde a funcionalidade. Então, eu preciso devolver a função para essa articulação. Então, um exercício funcional é qualquer exercício, na minha opinião, que devolva para essa articulação o que ela nasceu para fazer. Tá certo? Então, essa é uma categoria. Uma outra categoria são exercícios pedagógicos. O que são essa categoria de exercícios pedagógicos? São exercícios que estão um passo atrás do exercício de Pilates. É um passo que vai, na verdade, levar o meu aluno, é um passo facilitador que depois vai levar o meu aluno a ter um entendimento maior daquele exercício que eu quero que ele faça à frente. Isso também tem que estar dentro dos meus exercícios de pré-pilates. E uma outra categoria são os exercícios de integração. O que são esses exercícios? Eu vou dar um exemplo que eu dei no meu Telegram e que eu tive um insight com o meu aluno, que foi o seu José Eduardo, que é um aluno meu, um idoso, ele tem mais de 73 anos, está comigo há mais de 5 anos no meu estúdio, muita dor no joelho, muito problema de mobilidade em tornozelo e quadril, ok? Eu comecei a trabalhar muito mobilidade de quadril com ele, de coxo femoral. Depois, ele começou a entender a como utilizar todo o potencial dele de extensão do quadril em exercícios de pilates e de pré-pilates. Então, por exemplo, uma ponte sobre os ombros, onde ele conseguia levar o quadril e abrir completamente a cadeia anterior, a virilha, né? Utilizando todo o potencial do glúteo, do rotador externo. Só que eu comecei a perceber que quando ele ficava em pé, ele não transferia o que ele fazia deitado para o em pé. Esse link no cérebro dele não era direto. Então, quando ele ia fazer um exercício que ele tinha que, por exemplo, subir no reformer para ficar em pé no reformer, quando ele subia, eu percebia que tinha um déficit. O quadril dele sempre ficava fechado. É como se ele ficasse em pé quase estando sentado. Sabe aquele exercício que fecha, aquele cara que fecha o quadril? E possivelmente quando ele anda, ele ainda mantém isso. E quando um cara que vai correr, de repente, ele também mantém isso. Então a gente precisa ter exercícios que eu chamo de exercícios de integração, que façam esse link. E isso não está na apostila, gente. Eu vou ter que colocar e vou ter que atualizar. E aí eu já vou adiantar uma coisa para vocês aqui, que é por isso que, na verdade, muito mais do que ter criado um curso, eu vou criar, na verdade, uma comunidade. E todo mundo que for ter acesso a essa comunidade vai começar a ter acesso ao quê? Às minhas atualizações.
Tá certo? Muito bem. Então, os princípios do meu trabalho de pré-pilates, que eu faço com os meus alunos aqui no meu estúdio, são esses, gente. Ok? Progressão céfalo-caudal, próximo distal. Progressão de planos de movimento, sagital, frontal, transversal. Progressão dos tipos de movimento, flexões, extensões. O plano frontal vai entrar como um processo pedagógico para as torções. Para os membros inferiores, a gente vai utilizar muito essa questão da conscientização das torções em oposição e as mãos e os pés como uma unidade de enrolamento. Isso é muito importante trabalhar com os nossos alunos. Utilizar essas 3 categorias de exercício. Exercício funcional, pedagógico e de integração. E, por último, a técnica de movimento com os 3 conceitos. A partir daí, gente, o que eu organizei? Na verdade, eu organizei princípios de trabalho, aonde, quando eu começo a ter clareza sobre isso, você que está aí desse lado vai ter condição de organizar a sua própria estrutura didático-pedagógica. Então, no curso que eu vou oferecer para vocês aqui hoje, ele é um curso que eu tenho mais de 60 exercícios de pré-pilates e alguns exercícios de pilates, onde essa estrutura já está organizada e pronta. Vocês vão ter acesso a ela. Legal. Mas o que eu não quero é que isso seja uma decoreba. Eu quero que você tenha condição depois de organizar os seus próprios exercícios a partir desses princípios. E eu quero que você mostre isso para mim. E mais do que isso, eu quero que você mostre para a comunidade 3Ps que a gente vai criar. Porque eu quero que todo mundo tenha acesso à sua construção. Eu quero aprender com a sua construção. E eu quero que todo mundo que vai estar dentro da comunidade aprenda com a sua construção. E a partir daí a gente vai começar a o quê? A construir um ecossistema de conteúdos de valor e interessante para que a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso trabalho. Ok? Faz sentido isso para vocês, gente? Se isso faz sentido para vocês, dá um joinha para mim, gente, pelo amor de Deus. Eu estou até suando aqui já. Eu estou suando, juro por Deus. Se isso faz sentido, vou até tomar uma aguinha aqui. Se isso faz sentido, dá um joinha, gente. Que o Joseph aqui atrás de mim, ele já tá até contente. Eu já estou há 45 minutos aqui, gente. Basicamente, legal. Então, gente, basicamente, a ferramenta me dá um limite do que eu posso passar para vocês de conteúdo, ok? Isso até já dá uma clareada para vocês, né? Agora, para que isso fique mais claro para vocês, é importante, sim, que vocês façam a compra do produto que eu vou oferecer para vocês. Que produto é esse? É esse produto da jornada 3Ps. Tá certo? Então, esse produto, na verdade, ele é um produto que está organizado e hoje eu vou dar uma condição muito especial. Então, fica comigo mais um pouquinho para vocês terem acesso a essa condição. Esse produto ele vai estar organizado dentro de uma plataforma onde vocês vão ter acesso a videoaulas. Então, vocês vão entrar na plataforma, lá vocês vão ter acesso a uma videoaula de apresentação. Antes, vocês precisam ler o conteúdo teórico do curso. Esse conteúdo teórico, ele ainda é o próprio e-book, tá certo? Quem já leu vai reler, para depois ler a videoaula teórica. Depois de ler o e-book, viu a videoaula teórica, vocês vão entrar nas videoaulas práticas. São 5 módulos. Cada módulo vai estar organizado justamente já dentro desse próprio processo pedagógico que eu falei para vocês aqui. Então, o primeiro módulo,
Eu vou começar com as rotações? Não. Vou começar com as flexões e com o tronco. No segundo módulo, as extensões. Então, vocês vão ver como que eu estruturo um processo pedagógico para que o aluno chegue até a fazer uma extensão da coluna com um exercício de Pilates propriamente dito, né? Com eficiência, com segurança. O terceiro módulo são as torções, o quarto módulo, membros inferiores, e o quinto módulo, membros superiores. Todos eles vão chegar até os exercícios de Pilates. Vocês vão ter acesso a um repertório com mais de 60 exercícios entre pré-Pilates e Pilates, tá certo? E os bônus que eu vou dar para vocês, para quem comprar o curso, são, primeiro, 2 encontros online, onde eu vou tirar dúvidas de vocês, ok? Todo mundo que comprar o curso, nós vamos se encontrar 2 encontros online para tirar dúvidas. Em grupo. Depois, o acesso à minha comunidade, ao meu grupo no WhatsApp, onde a gente vai estar em contato direto e onde vocês também vão poder tirar dúvidas e etc., né? E, principalmente, gente, essa plataforma, ela é uma plataforma que quem compra o curso, vocês vão comprar o curso que ele está agora na origem dele em um formato, vocês vão ter acesso a essa plataforma durante 1 ano e eu vou começar a colocar uma série de conteúdos dentro dessa plataforma. Então, a partir de hoje, toda quinta-feira eu vou começar a fazer uma live sempre a respeito de construção de movimentos. E essa live, para quem não está na comunidade, ela fica disponível durante a minha live. Depois o cara não tem mais acesso. Só que vocês que vão ter comprado esse curso, além já do conteúdo todo do curso, vai ter acesso a todas as lives organizadas, pedagogicamente. Então, o cara que não pode ver a minha live na quinta-feira, às 9h30, ele depois vai lá, entra na comunidade e vê a live 1, live 2, live 3, live 4. E aí, gente, eu vou fazer live o ano inteiro. Então, vocês vão ter acesso também a tudo isso organizadamente. E aí, a coisa mais importante que eu quero e que vocês, quem vai comprar o curso, vai se comprometer comigo. Todo mundo vai ter acesso ao workbook. Isso é uma coisa que também o curso vai dar. Então, todos os exercícios que vocês vão ver na parte prática, vocês vão ter um workbook que vocês vão baixar, onde vocês vão fazer exercícios com descrição do exercício, pontos-chave, papapá, e o exercício final é você criar o seu próprio processo com o seu aluno, para que depois você vai mostrar isso para mim. E eu quero colocar isso também na plataforma, para que todo mundo depois tenha acesso ao seu material que você filmou. Ó, Alexandre, eu, para flexão da coluna, com o meu aluno X, que tinha essa dificuldade, eu estruturei 10 exercícios de pré-pilates para ele chegar a ter segurança para depois fazer um roll-up. Esses exercícios, dentro dos princípios que você me ensinou, eu estruturei esse. Filma para mim um pouquinho, de uma maneira muito amadora, manda para mim, eu coloco na comunidade, todo mundo vai ter acesso. Ok? E aí, gente, olha só as opções que vocês vão ter. Todo mundo que for entrando nessa comunidade vai ter acesso à construção de todo mundo. E isso vai ser muito legal. Galera, esse aqui é o meu primeiro projeto esse ano que eu estou realizando. Eu, junto com a minha esposa, por trás tem uma equipe, né? A gente não trabalha sozinho. Minhas professoras, Lígia, Marília, eu não sei se elas estão aí assistindo, pessoal do meu marketing, produção, vocês vão ver que eu estou me profissionalizando, cada vez mais vocês vão ver conteúdo de qualidade na rede, não deixem de acompanhar Instagram, YouTube, né? Tudo isso
porque realmente esse ano, para mim, de 2020, é um marco, né? E a Lígia que está aí, e eu quero realmente transformar o meu trabalho numa coisa muito profissional, muito bacana, e o meu propósito é de ajudar vocês, porque eu tenho certeza que vocês têm muita dificuldade no sentido de ter acesso a um material relevante.